E deu ruim aí pro novo chefe da extrema-direita, pro Marçal. Olha, apesar do Marçal ter conquistado aí o coração dos bolsominions que estavam querendo alguém mais bandido que o Bolsonaro, alguém muito mais louco que o Bolsonaro, alguém aí que, segundo eles, é engraçado, é despojado, ele não tem papas na língua, coisa que agora o Bolsonaro tem, né? O Bolsonaro não fala mais do STF, não fala mais do Alexandre, e o Marçal fala. Pois bem, apesar disso, o Marçal está com problemas na justiça, assim como tem o Bolsonaro. Ontem à noite, em plena noite aí de segunda-feira, a Carmen Lúcia, por pura e espontânea pressão, ela deu andamento aí numa ação que pode acabar com a candidatura do Marçal. Para piorar, estão andando aí duas ações que podem torná-lo inelegível por 8 anos. Então a coisa tá ruim aí para o Paulo Marçal. Chegou num ponto em que hoje de manhã notícias mostram que o Jair Bolsonaro já está um pouquinho mais despreocupado. O Bolsonaro conversou aí com seus pares aí, que tem contatos no Poder Judiciário, que avisaram que dificilmente o Marçal continuará elegível. Ou seja, vai dar ruim aí. Então o Bolsonaro está inelegível, aí ele quer tornar o outro também inelegível, assim o outro não pode tomar o lugar dele. É cada uma, né? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Pois bem, aí o que acontece? Tem uma ação aí do Marçal porque, que vai acabar com a candidatura dele, essa deve tramitar mais rápido, tá com a Carmen Lúcia. Eu vou falar o seguinte, a Carmen Lúcia, de todos os ministros aí do STF, não de todos, mas da ala que se considera progressista, entre aspas, ela é a pior, mas é a pior disparada. Tem tem investigação aí contra o Bolsonaro, inclusive a investigação que prendeu o ministro da Educação do Bolsonaro, né, o pastor lá que pedia propina para prefeitos. A investigação chegou na mesa da Carmen Lúcia, ela sentou em cima, ela arquivou tudo. Carmen Lúcia simplesmente acabou com toda a investigação. Essa é a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é a maior aliada do Jair Bolsonaro aí no STF hoje, tá bom? Não é nem o Cássio Nunes, nem o André Mendonça. Quem salva o Bolsonaro aí de escândalos bem cabeludos é a Carmen Lúcia. E agora tá salvando o Bolsonaro aí de alguém que pode tomar o lugar dele na extrema-direita. Por quê? E nesse caso ela tá certa. O que acontece é o seguinte, o Marçal ele é candidato pelo PRTB, que é o partido que era do Levi Fidelix, aquele lá que falava do aerotrem, que era bem homofóbico, enfim. Levi Fidelix morreu. Se existe inferno ou céu, não sei se existe, mas se existir, está queimando no inferno. E o partido dele ficou com uma briga aí. A viúva do Levi Fidelix, ela assinou, junto com o atual presidente do PRTB, que é o Avalanche, que tem ligações com o PCC, eles assinaram um contrato dizendo o seguinte, ela teria direito a 20 cargos cargo remunerado com dinheiro público, claro, 20 cargos na comitiva nacional do PRTB e teria direito a cargos em seis aí, diretórios estaduais. Entre eles, o de São Paulo, ela ficaria com o comando do Diretório Estadual de São Paulo do PRTB. O que acontece é o seguinte, lembremos, esses partidos pequenos, grandes ou pequenos, mas os pequenos principalmente, eles são sustentados com dinheiro público. Tem partido aí, até um partido aí de esquerda que nunca elegeu ninguém na vida, tem vários aí de esquerda que nunca elegeram ninguém na vida, e que só ficam ali falando mal do Lula quando podem. Esses partidos servem para quê? Servem para que a cada 2 anos caia ali 1,5 milhão, 2 milhões de reais de fundo eleitoral para o partido. E aí eles embolsam, e aí eles não elegem ninguém porque não vão correr o risco de ter que trabalhar, né? É isso que serve. Tem partido de direita também, assim, temos a esquerda, eu citei os à esquerda porque esses aí adoram criticar o Lula. Eu faço críticas à esquerda do Lula, tem vários aí, os web comunistas que o digam, né? Pois bem, aí o que acontece? O PRTB é um partido desse tipo, só que ainda elege uma pessoa aqui, outra ali e tal. O que acontece é o seguinte, o atual presidente do PRTB, ligado ao PCC, ele queria embolsar o dinheiro público para ele e para os aliados dele, né? Então ele não cumpriu o acordo que ele assinou em fevereiro desse ano. O problema é o seguinte, está assinado o acordo, é um partido político, isso não é um contrato entre duas pessoas, é um contrato do partido político. Se está assinado que a viúva do Levi Fidelix deveria ser a dona, presidenta, fale como quiser, do Diretório de São Paulo, então ela deveria ser. Ele não respeitou, ele passou a desrespeitar o acordo sistematicamente, e aí no Estatuto do Partido, e para quem não sabe, o Estatuto do Partido vale. Ele vale como se fosse a lei. Se o Estatuto do Partido é desrespeitado,
alguém entra no TRE ou depois vai para o TSE e desfaz o que foi feito. E aí, no estatuto do partido está escrito que para alguém ser candidato, precisa ser filiado ao partido por pelo menos 6 meses. 6 meses. O Pablo Marçal teve a sua candidatura ali confirmada 4 meses depois dele se filiar ao PRTB, ou seja, vai contra o estatuto do partido. Então ela entra na justiça contra, ali está na mão da Carmen Lúcia, por conta disso e por conta de ela não ser aí a dona do diretório de São Paulo e de outros 6 diretórios do partido. O que quer dizer o seguinte, ela não quer o Pablo Marçal como candidato, e ele foi aprovado pelo diretório estadual de São Paulo, que deveria estar com ela na presidência, e quem estava na presidência, quem está na presidência são amigos aí do Pablo Marçal, amigos do PCC. Eles é quem colocaram o Pablo Marçal ali como candidato. Então, ela fala, ó, tem que restabelecer aqui. Por quê? Porque os candidatos são que representam o partido. Então, se tem um acordo firmado e tal pessoa deveria ser presidente do diretório, essa pessoa escolheria, ou pelo menos faria uma parte relevante na escolha dos candidatos desse partido. E se essa pessoa não está e começa a colocar candidatos à revelia da pessoa que deveria, por lei, ser a presidente do diretório e ter participação ali, o que acontece é que a representatividade do partido fica diferente. Imagina você, por exemplo, se um partido de esquerda, alguém dá um golpe num partido de esquerda ali, um golpe interno no partido, e começa a colocar candidatos de direita no partido. Aí você fala, pô, tá desfacelando o partido. No caso do PRTB, já era um partido aí de direita, se pensar bem aí, o Levi Fidelix tinha um pé e meio na extrema-direita. O Marçal também tem, não vejo aí o problema. O problema é que não é amigo da viúva do Fidelix, que é mais ligada ao Bolsonaro. Olha, pode ter certeza que tem dedinho do bolsonarismo aí. Aí lá no bolsonarismo, começaram a vazar um áudio, nem vou mostrar aqui o áudio porque tem música atrás, tem vozinha, tá todo editado o áudio. Aquele Paulo Figueiredo, neto do ditador Figueiredo, ele tá foragido lá nos Estados Unidos. E aí o Figueiredo, ele colocou um áudio para expor o Pablo Marçal. Esse áudio é um áudio do presidente do partido, em que ele diz que, olha, tem uma decisão aí do Alexandre de Moraes que me dá a presidência do partido. Eu fiquei sabendo dessa decisão antes. Realmente teve uma decisão do Alexandre de Moraes, no começo do ano, que nomeava um interventor no partido e dava ali, esse interventor colocou esse Avalanche aí, manteve ele na presidência do partido, e aí o Avalanche Avalanche é o presidente do PRTB, fez esse contrato aí com a viúva do Levi Fidelix para ele se manter. E aí ele fala sobre essa decisão aí do Alexandre de Moraes, que estava na justiça e o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE na época. E ele fala disso, não tem nada errado na fala dele assim. Eu só falo, tem uma decisão, vou continuar na presidência, não sei o quê. Nem cita o Pablo Marçal, aí ele cita que ele tem o apoio do Nicolas Ferreira. Só que o ponto do áudio é que eles querem distorcer tudo, para dizer que tem um acordo do Alexandre de Moraes com o Pablo Marçal, para o Pablo Marçal tirar o Bolsonaro da liderança da extrema-direita e depois fazer a extrema-direita abandonar completamente o Bolsonaro e aí o Alexandre de Moraes tomar o controle da extrema-direita. Quando o neto do ditador postou isso, eu vou te mostrar os comentários para você ver como a coisa tá feia. Ele fala, eu avisei que vinha Avalanche é o nome do presidente do partido, de revelações por aí. Entender agora porque o Pablo Marçal não podia falar o nome do Alexandre em entrevista comigo? Então está aí, o candidato antissistema tem conchava com o sistema. Eu disse que tinha coisa pior que o PCC. Isso é uma tentativa desesperada do Bolsonaro, usando o gabinete do ódio dele, que o Figueiredo faz parte, de tentar minar o Marçal. Aí você vai ver os comentários dos bolsonaristas. Paulo, vocês estão batendo na pessoa errada. Quando vocês vão bater no Boulos? Não vão para cima dele, não? Aí ele fala, cadê a ligação do Marçal com isso, Paulo? Que jornalismo é este, irmão? Os caras seguem gente do gabinete do ódio e querem jornalismo. Aí, tá dando muita pinta, sua credibilidade tá caindo. Sua credibilidade tá caindo. Como se o cara tivesse alguma credibilidade. Que lástima ver você se sujeitando a esse papel. Que medo de perder São Paulo para um desconhecido. Parece até o PT. Essa é a pior ofensa que um bolsonarista pode escutar.
Aí outro, não entendi qual a relação com o Marçal. Outro, vixe, aí você vai ver. Tem uma pessoa que falou, ele nunca me enganou. O resto, todos aí indo contra a narrativa do Bolsonaro, do gabinete do ódio, e ficando a favor do Marçal. O problema do Marçal é o seguinte, tem duas ações aí no TSE que pedem a inelegibilidade dele por abuso do poder econômico. O que acontece é que eu fui o primeiro a explicar isso aqui, ó, faz meses eu expliquei isso aqui, falando dele, ele nem era candidato ainda, eu falei isso aqui, nem lembro qual era o vídeo. Aí depois, quando ele virou candidato, eu falei, olha, ele tem um gabinete do ódio maior que o do Bolsonaro, ele tem um poder muito maior, poder de fogo muito maior do que o Bolsonaro jamais teve. Eu expliquei aqui já várias vezes, não vou explicar de novo como funciona o gabinete do ódio do Marçal. E aí o que acontece? Isso é pago. E não é ali relacionado ao TSE, ou seja, ele não presta conta disso à Justiça Eleitoral, isso é crime eleitoral, é abuso do poder econômico. Os candidatos têm um limite de gastos, ele está gastando muito acima do limite, com dinheiro que ninguém sabe de onde vem. Drogas. Mas o que acontece? Ele começou a fazer, a campanha do Boulos ficou quieta contra isso, até falaram e tal, mas quem entrou na justiça foi a campanha da Tabata. A campanha da Tabata entrou contra ele, e aí começou uma investigação no Ministério Público Eleitoral. Ele vai ser tornado inelegível. É isso, não tem chance do Pablo Marçal não ser tornado inelegível. Aí lá na Globo, o Joel Pinheiro, que é aquele que defende venda de órgãos, falou que não se pode tornar o Marçal inelegível, isso seria contra a democracia, quer dizer, pode cometer todo crime, né? O cara que é a favor de venda de órgãos, então para ele qualquer crime não é nada perto disso, né? Ele diz que tem que derrotar o Marçal nas urnas, não é na justiça. Todos esses vagabundos, na hora de prender o Lula sem prova, não deixar o Lula da cadeia, o Lula seria eleito presidente, não deixar o Lula nem dar entrevista, nem sequer podia aparecer no santinho do Haddad, porque senão o Haddad ganhava do Bolsonaro, aí tava ok. Mas aí agora contra gente que é ligada ao tráfico de drogas, gente que é quadrilheira, que roubava banco, que dava golpe, até hoje dá golpe aí nas pessoas, aí não pode usar a justiça, vai usar a justiça contra ele? Pois bem, a má notícia aí pro Marçal é que, segundo aí até alguns aliados do Bolsonaro, ele vai ser tornado inelegível. Isso que vai acontecer com ele, ele dificilmente vai participar da eleição, talvez até participe, mas ele vai ser cassado pelo TSE em algum momento e vai ficar inelegível por 8 anos. O Bolsonaro está respirando um pouquinho mais aliviado porque as tentativas do Bolsonaro de usar o gabinete do ódio dele não deram certo. Inclusive até o Nicolas, que é aí o bolsonarista com maior alcance aí nas redes sociais disparado, até o Nicolas falou que, no segundo turno eu vou apoiar quem tiver contra o Boulos. E a gente sabe que quem vai estar contra o Boulos, muito provavelmente, se não for caçado antes, é o Marçal. Porque o Marçal vai passar o Nunes. O candidato aí que o Bolsonaro resolveu apoiar é fraquíssimo. Além de fraquíssimo, ele é corrupto. Além de corrupto, ele tem candidato que é corrupto, e é o famoso rouba, mas faz. Rouba muito, mas faz, você vê a cidade melhorando e tal, e aí a população vai mantendo. Só que esse é o rouba e não faz. Então é o que acontece, aí ninguém vota nele, né? Mesmo com a máquina pública não vai chegar nem no segundo turno, coisa que é muito raro, muito difícil de ver um candidato que tem aí blindagem da imprensa não chegar nem ao segundo turno. Eu sempre falo aqui que o Haddad ainda é ruim de comunicação, e quando ele foi prefeito, com a máquina pública, ele não chegou nem no segundo turno contra o Dória. Só que o Haddad tinha toda a imprensa contra ele em 2016, foi logo depois do golpe contra a Dilma, e aí era uma situação atípica. No caso do Nunes, é provado que ele paga para a Folha de São Paulo, ele paga para todo mundo, e mesmo assim não vai chegar nem no segundo turno. Esse é o candidato aí do Bolsonaro. Ele ainda rejeitou o Bolsonaro, nas últimas reuniões ele não quis a participação dos aliados do Bolsonaro nas reuniões de marketing dele, mesmo ele aí correndo o risco de nem para o segundo turno, já tirou o Bolsonaro. O Bolsonaro também está falando que não vai mais ficar apoiando ele muito, porque vai se queimar com o seu eleitorado. Chegou no nível em que o Bolsonaro está um pouquinho mais tranquilo, porque vê que vai dar ruim para o Marçal, mas o Bolsonaro está com medo, porque ele sabe que se ele ficar apoiando muito o Nunes, o que vai acontecer é que o eleitorado dele vai considerar o Bolsonaro, o Bolsonaro está com o sistema. E se tem uma coisa que esse pessoal aprendeu bem errado naquele filme Tropa de Elite, é que existe um sistema, e aí eles acham que o antissistema é o Bolsonaro. E quem assiste o filme vê, caramba, o filme falava justamente dos milicianos que fazem esse sistema
que é um sistema ali no Rio de Janeiro que é tudo ligado ao crime organizado. E aí todo mundo assistiu e ninguém entendeu nada. Todo mundo acha que o antissistema é justamente o miliciano que o filme denuncia. É cada uma. É Brasil, Brasil. Pois bem, a boa notícia aí é que tá dando ruim para a extrema-direita, porém, eu vou falar o seguinte, eu espero que isso demore mais umas 2, 3 semanas, porque nessa briga, a gente torce pra briga, que briguem mais, muito, muito, muito mais. Se o Marçal continuar aí mais por 2, 3 semanas a mais, batendo forte no bolsonarismo, o bolsonarismo batendo forte nele, o que acontece é que sai todo mundo chamuscado dessa aí. Aí no fim ele é tornado inelegível, o bolsonarismo perde ainda mais a esperança com o Bolsonaro se queima ainda mais com seus eleitores, com seus fãs, o Marçal, que vai ter aí um apoio, vai ser inelegível e pronto, deu ruim para todo mundo. É isso que a gente quer ver. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!